Boa noite, eu sou José Jackson Cardoso, estou em Alagoinhas, na Bahia, e neste momento irei apresentar um vídeo gravado no software da NASA chamado EIS e também no World Wind Telescope. Alagoinhas fica na Bahia, Brasil. Fica a 110 km da capital, Salvador, Bahia. Eu sou administrador de empresas, sou técnico em agropecuária e resido em Alagoinhas, na Bahia, desde 1994, e hoje é o dia 17 de julho de 2015 e eu tenho o maior prazer de apresentar para vocês um filme, podemos chamá-lo de filme ou de uma gravação de um vídeo que, como leigo, calça curta na área de confecção de vídeo, eu estou tentando fazer um trabalho que possa divulgar, em primeiro lugar, a obra da criação dos corpos celestes do universo através do Todo-Poderoso, o Soberano Senhor Jeová YHWH e o coadjudante, seu filho, o Jesus Cristo, o Messias, que veio no planeta Terra com a missão de resgatar os pecados da humanidade. A NASA tem realizado nos Estados Unidos, através do Serviço de Astronomia, um magnífico trabalho na exploração astronômica do espaço, a quem devemos agradecer o abnegado esforço humano para revelar os corpos celestes do universo. É um trabalho árduo, mas revelador, como eu disse, portanto, merece todo o mérito e aplausos de nossa parte, e melhor dizendo, de toda a humanidade, porque realmente é um trabalho magnífico. Mas eu vejo com os olhos, em vez de concordar, que os planetas, os asteroides, os cometas, os exoplanetas, as estrelas, todas as galáxias, as globulosas, a Via Láctea, galáxias e nebulosas, elas aglomeram, incorporam de seu universo milhares de estrelas e de planetas e de exoplanetas. Assim são chamados, batizados pelo homem, mas Deus, o Criador de tudo, sabe o nome de todos eles. Ele chama cada um pelo seu próprio nome. Só Ele sabe o nome exato de cada corpo celeste desse. Eu peço permissão a você para apresentar o seguinte sobre a criação. É uma fonte de pesquisa na biblioteca online da Torre de Vigia sobre a criação
portanto, eu peço desculpa a você, caso de alguma forma esteja de acordo com o que eu estou apresentando, mas é um ponto de vista exclusivamente pessoal. Nada contra a NASA, porque nós temos o livre-arbítrio no pensar, no agir, no interpretar, e para isso temos o discernimento e o entendimento de cada um. Então, meus amigos, minhas amigas, você estando aqui na Bahia ou em qualquer parte do Brasil ou do globo terreno, ou mesmo no espaço, como lá fica as estações espaciais, né? Nós temos o ISS, por exemplo, e o Hubble, que traz imagens maravilhosas para nós de todos os corpos celestes conhecidos pelo homem. Agora mesmo nós terminamos de presenciar a chegada de New Horizons, o planeta anão Plutão, no dia 15 de julho, agora de 2015. Foi uma chegada realmente muito importante, porque ela foi lançada, essa missão foi lançada em 2006 e só alcançando o seu objetivo da chegada no planeta anão Plutão, na lua de Caronte, só chegando lá agora 9 anos depois, né? 2006 a 2015. Agora no mês de julho, no dia 15, eu repito, houve a chegada, e então a NASA já está divulgando imagens magníficas desta grande conquista. Então, contrapondo a argumentação de que tudo foi resultado em uma explosão do Big Bang, pela harmonia, a simetria, né? A distribuição perfeita em que os corpos celestes se movimentam por uma força de atração que todos os corpos celestes do universo obedecem a um comando maior. Então, verificando as escrituras sagradas e da fonte bíblica da Biblioteca Online da Torre de Vigia, com relação à criação, diz o seguinte: o ato de criar ou trazer à existência alguém ou alguma coisa pode também referir-se àquilo que foi criado ou trazido à existência. Em todas as escrituras, Jeová Deus é identificado como o Criador. Ele é o Criador dos céus, o formador da terra e aquele que a fez. Você pode ver isso em Isaías, capítulo 45, versículo 18. Ele é o formador dos montes e o criador do vento. Você pode ver em Amós, capítulo 4, versículo 13. E é aquele que fez o céu e a terra e o mar e todas as coisas deles. Você pode ver isso em Atos, capítulo 4, versículo 24, do 14, versículo 15, e do 17, versículo 24. Deus criou todas as coisas. Efésios 3, 9. Jesus Cristo reconheceu a Jeová como aquele que criou os humanos, fazendo-os macho e fêmea.
Você pode ver em Mateus, capítulo 19, versículo 4, em Marcos, do capítulo 10, versículo 6. Portanto, Jeová é apropriada e exclusivamente chamado de o Criador. Em Isaías, capítulo 40, versículo 28, você pode comprovar. É por causa da vontade de Deus que todas as coisas existiram e foram criadas. Você pode ver em Revelação, capítulo 4, versículo 11. Em Jeová, que tem existido por todo o tempo, estava sozinho antes de a criação ter começo. Você pode ver em Salmos, capítulo 90, versículo 1 e 2, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Ao passo que Jeová, que é Espírito, você pode ver isso em João, capítulo 4, versículo 24, 2 Coríntios 3, versículo 17, sempre tem existido. Isso não se dá com a matéria da qual o universo é feito. Portanto, ao criar os literais céus e terra, Jeová não usou material pré-existente. Isto é evidente em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Se a matéria sempre tivesse existido, teria sido impróprio usar o termo princípio com respeito às coisas materiais. Todavia, depois de criar a terra, Deus formou do solo todo animal selvático do campo e toda criatura voadora dos céus. Gênesis capítulo 2, versículo 19. Que ele formou também o homem do pó do solo, soprando nas narinas dele o fôlego de vida, de modo que o homem se tornou uma alma vivente. Você pode ver isso em Gênesis capítulo 2, versículo 7. O Salmo 33:6 diz apropriadamente: pela palavra de Jeová foram feitos os próprios céus, e pelo espírito de sua boca todo o exército deles. Quando a terra ainda estava sem forma e vazia, havendo escuridão sobre a superfície da água da profundeza, era a força ativa de Deus que se movia por cima da superfície das águas. Veja isso em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Deus usou assim a sua força ativa para realizar seu propósito criativo. As coisas que ele criou testificam não só o seu poder, mas também a sua divindade. Você pode ver em Jeremias 10:12, Romanos 1, versículo 19 e 20. E, visto que Jeová não é Deus de desordem, mas de paz, você pode ver em 1 Coríntios 14:33, sua obra criativa é assinalada pela ordem, em vez de por caos ou acaso. Por isso, aqui revela que não houve bang bang, porque eu vou repetir que Jeová não é Deus de desordem, mas de paz. Sua obra criativa é assinalada pela ordem, em vez de por causa ou acaso. Então não houve nada de bang bang. Jeová lembrou a Jó que ele havia tomado medidas específicas ao fundar a terra e ao bloquear o mar, e indicou que existem estatutos dos céus. Você pode ver isso em 1 Coríntios 14:33, em Jó 38:1, 4-11, 31-33. Além disso, as obras criativas e outras obras de Deus são perfeitas. Você pode ver também Deuteronômio 32:4 e Eclesiastes 3:14. A primeira criação de Jeová foi seu filho unigênito. João 3:16, você pode comprovar isso.
O princípio da criação de Deus, em Revelação 3, versículo 14. Este, o primogênito de toda a criação, foi usado por Jeová na criação de todas as outras coisas, as nos céus e as na terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Você pode ver isso em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 17. Portanto, Deus aqui, ele reforça sobre a criação que em primeiro foi criado o seu Filho, o Messias, o resgatador de nossos pecados, o missionário Jesus Cristo, que veio aqui para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Esse foi o primogênito de toda a criação. Foi usado por Jeová na criação de todas as outras coisas nos céus e as na terra, porque há as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Portanto, tudo foi criado por Deus, Jeová, ou YHWH, ou Yahweh, como você queira chamar, porque adulteraram o nome do Criador e de seu Filho também. Nós não sabemos originalmente o nome do Pai nem do Filho, mas aqui no Brasil nós chamamos Jeová como o Criador de todas as coisas e Jesus Cristo, seu Filho. O testemunho inspirado de João a respeito deste Filho, a palavra, é que todas as coisas vieram à existência por intermédio dele, e a parte dele, nem mesmo uma só coisa veio à existência. E o apóstolo identifica a palavra como Jesus Cristo, que se havia tornado carne. Você pode ver isso em João, capítulo 1, de 1 a 4. E versículos 10, 14, 17. Como a sabedoria personificada, este é apresentado como dizendo: o próprio Jeová me produziu como princípio do seu caminho, e falando sobre a sua associação com Deus, o Criador, como mestre de obras de Jeová. Você pode ver isso em Provérbios 8, 12, 22 a 31. Então, aqui reforça mais uma vez que Jesus é o Filho de Deus, o Filho unigênito. O próprio Jeová me produziu como princípio do seu caminho. Ele revela isso, que ele é o princípio do caminho do Pai. Portanto, ele é a palavra que devemos segui-lo se quisermos ter a salvação eterna. Em vista da íntima associação de Jeová e seu Filho unigênito na atividade criativa, e porque este Filho é a imagem do Deus invisível, você pode ver isso em Colossenses, capítulo 1, versículo 15, e no 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Foi evidentemente ao seu Filho unigênito, mestre de obras, o mestre em obras, que Jeová falou dizendo: façamos o homem à nossa imagem. Você pode ver isso em Gênesis 1, 26. Portanto, ele diz: façamos o homem à nossa imagem. Então, era o Pai e o Filho presentes na criação. Depois de criar seu Filho unigênito, Jeová usou para trazer à existência os anjos celestiais. Isto antecedeu a fundação da terra, conforme Jeová revelou ao interrogar Jó e perguntar-lhe: onde vieste a estar quando fundei a terra? Quando as estrelas da manhã juntas gritavam de júbilo e todos os filhos de Deus começaram a bradar em aplauso. Você pode ver isso em Jó, capítulo 38, versículo 4 a 7. Pois, depois da criação dessas criaturas espirituais, celestiais, que foram feitos ou trazidos à existência, os céus e a terra materiais e todos os elementos. E visto que Jeová é o primariamente responsável por todas essas obras criativas, estas são atribuídas a ele. Você pode ver também em Neemias 9:6, Salmos em 136, versículo 1, e no
5 a 9, versículos 5 a 9. As Escrituras, ao declararem: no princípio Deus criou os céus e a terra, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, deixam o assunto indefinido quanto ao tempo. Este uso do tempo, do termo, melhor dizendo, princípio, portanto, é inatacável. Não importa que a idade dos cientistas queiram atribuir ao globo terrestre, aos diversos planetas e a outros corpos celestes. O próprio tempo da criação dos céus e da terra materiais pode ter sido há bilhões de anos. Então, meus amigos, aqui nós podemos comprovar que, através desses capítulos e versículos que nós mencionamos, que tudo foi criado pelo Criador, que foi o Todo-Poderoso Jeová e seu Filho, o Messias. No capítulo, em todos os capítulos referidos sobre a criação, onde você poderá checar na sua Bíblia, não importa a religião que você seja seguidor, nem a denominação da qual você faça parte no Brasil ou em qualquer parte do mundo. E aqui eu gostaria de lhe oferecer o Salmo 139 de Davi, que diz o seguinte, do rei Davi, né? Que diz o seguinte, o salmista Davi, ele diz o seguinte: ó Jeová, tu me examinas e me conheces, tu sabes quando me sento e quando me levanto, de longe discernes os meus pensamentos. Tu me observas quando eu ando e quando me deito, conheces bem todos os meus caminhos. Antes mesmo de haver uma palavra na minha língua, tu, ó Jeová, já a conheces bem. Tu estás em volta de mim, atrás e à frente, e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento está além da minha compreensão, é tão elevado que não posso alcançá-lo. Para onde eu iria para escapar do teu espírito? E para onde eu fugiria da tua face? Se eu subisse ao céu, lá estarias tu. E se eu me deitasse na sepultura, até mesmo lá estarias tu. Se eu voasse nas asas da aurora, para residir junto ao mar mais distante, até mesmo ali a tua mão me guiaria, e a tua mão direita me seguraria. Se eu dissesse, certamente a escuridão me esconderá, então a noite ao meu redor se tornaria luz. Nem a escuridão seria escura demais para ti, e a noite seria tão clara como o dia. Para ti, escuridão é o mesmo que luz, pois tu produziste os meus rins, mantiveste-me abrigado no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque fui feito maravilhosamente, de um modo espantoso. Tuas obras são maravilhosas, eu sei disso muito bem. Meus ossos não estavam escondidos em ti, quando fui formado em secreto, quando fui tecido nas profundezas da terra. Teus olhos até mesmo me viram quando eu era um embrião. Todas as partes dele estavam escritas no teu livro, com respeito aos dias em que foram formadas, antes de existir qualquer uma delas. Por isso, como os teus pensamentos são preciosos para mim, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu tentasse contá-los, seriam mais numerosos do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, se apenas matasse os maus, então se afastariam de mim os homens violentos, aqueles que com más intenções dizem coisas contra ti. São teus adversários que usam o teu nome em vão. Por acaso não odeio os que te odeiam, ó Jeová, e não tenho repugnância dos que se revoltam contra ti.
Tudo que sinto por eles é ódio. Tornaram-se para mim verdadeiros inimigos. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Sonda-me e conhece as minhas ansiedades. Vê se há em mim alguma tendência prejudicial e guia-me no caminho da eternidade. E para completar esse trabalho, eu finalizo com o salmo também do salmista Davi, salmo número 8, que diz o seguinte: eu espero que você aprecie que esses salmos e esse trabalho aqui apresentado sobre a criação é uma obra sobre o reforço e a revelação e a divulgação da obra do Criador, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que realizar, Jeová e seu Filho Jesus Cristo. Então o Salmo 8 diz o seguinte: ó Jeová, nosso Senhor, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Puseste o teu esplendor até mesmo acima dos céus. Da boca de crianças e de bebês estabeleceste a força por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo e o vingador. Desculpa. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que formaste. O que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que cuides dele? Tu o fizeste um pouco menor que os seres divinos e o coroaste de glória e esplendor. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. Puseste tudo debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas, os cabritos e os bois e também os animais selvagens, as aves do céu e os peixes do mar. Tudo que percorre os caminhos dos mares. Ó Jeová, nosso Senhor, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Então, meus amigos, como é maravilhoso a gente ver a revelação de Deus, até mesmo no Salmo de Davi, quando ele diz: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, e inclusive puseste o teu esplendor até mesmo acima dos céus. Como é majestoso o teu nome em toda a terra, em todos os céus. É magnífico, é simplesmente maravilhoso. Então está aí essa pequena apresentação que eu espero que você aprove este áudio. O seu conteúdo é uma pequena introdução a respeito da criação do universo, ok? É importante nós falarmos um pouco sobre o nosso planeta, né? O planeta Terra, onde vivemos, nosso habitat natural. Então, é importante que nós conheçamos o nosso sistema solar, né? A gente, neste momento, iremos falar sobre o planeta Terra, sobre a Lua, que é o satélite natural da Terra, que é o luzeiro da noite, como está escrito nas Escrituras Sagradas, e também vamos falar um pouco sobre a estrela do Sol, que é o Sol, né? Que é o luzeiro do dia, que o nosso sistema solar, ele é quem ilumina todos os corpos celestes que orbitam a nossa estrela central, né? Que é o Sol. Então vamos falar também um pouquinho do Sol, né? Por exemplo, a Terra é o terceiro planeta próximo do Sol, a uma distância de cerca de 150 milhões de quilômetros.
ou seja, 93 milhões de milhas, ou o ar. Aqui nós não temos a definição em UA, mas posteriormente nós poderemos informar que é unidade em UA, unidade agronômica. Está faltando aqui a representação. Um dia na Terra leva 24 horas. Este é o tempo que a Terra leva para girar ou girar uma vez. A Terra faz uma órbita em cerca de 365 dias. Quer dizer, ela complementa a órbita em torno do Sol durante um ano, ou seja, 365 dias. A Terra tem um satélite natural que é a Lua. Outro nome para a Lua é satélite. A Terra não tem anéis. A exemplo de Saturno, Urano, Netuno, que possui anéis. Nem o planeta Terra possui anéis, nem também o planeta Vênus não possui anéis. É importante que a gente considere também o planeta Marte, que não possui anéis, também não. A atmosfera da Terra protege-nos dos meteoros recebidos, a maioria dos quais quebram-se na nossa atmosfera antes de poder atingir a superfície, como meteoritos. Quer dizer, os meteoros, eles se transformam em meteoritos após o atrito no choque que ele vai ter com a atmosfera. Esse atrito vai provocar uma quebra, uma divisão dele, e expandindo uma luz luminosa com rastro, até que a gente fica empolgado em ver aquele cenário mais pitoresco, né? Mas eles podem ser bastante danosos, causando severos prejuízos onde eles incidem, né? Onde atinge determinada região do planeta. Nossa Lua faz da Terra um planeta mais habitável, moderando a oscilação do nosso planeta sobre seu eixo, levando a um clima relativamente estável e criando um ritmo de maré que tem orientado os seres humanos há milhares de anos. Então, o nosso planeta azul, a Terra, ele é magnífico, constituído de grandes riquezas que ao longo do tempo não se exauriram através da exploração humana, a depredação humana. E então não poderíamos falar do nosso planeta maravilhoso onde habitamos sem falar da estrela, a qual ilumina a nossa Terra, o Sol. É uma estrela, uma bola quente. O Sol é uma bola quente de gases brilhantes no centro do nosso sistema solar. Sua influência se estende muito além das órbitas de Netuno e Plutão distantes. Sua energia e calor intenso do Sol sem a energia e calor intenso do Sol, melhor dizendo, não haveria vida na Terra. E embora seja especial para nós, existem milhares de milhões de estrelas como o nosso Sol espalhadas por toda a galáxia, ou seja, pela Via Láctea. O Sol é orbitado por 8 planetas, pelo menos 5 planetas anões, dezenas de milhares de asteroides e centenas de milhares de cometas, e de 3 trilhões de corpos gelados. Impressionante.
Que importância é essa estrela, né? Como ela está bem localizada, colocada através do nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe. Sem intensa energia do Sol, não haveria vida na Terra, como nós dizemos. Então, a temperatura no núcleo do Sol é de cerca de 15 milhões de graus Celsius, ou seja, 27 milhões de graus Fahrenheit. Então, meus amigos, minhas amigas, onde você estiver, em qualquer parte do Brasil, eu estou aqui, como eu disse, aqui em Alagoinhas, na Bahia. Estou a 110 km da capital, que é Salvador, e fico agora imaginando os benefícios, as bênçãos que recebemos pelo Criador em colocar uma luz como esta, né, que ilumina nossos dias, nossas vidas, e que ela não exaure, é uma fonte magnífica, eterna, né? Apesar de que a ciência dizer ao contrário, que dentro de X ou N anos, talvez o núcleo do Sol não produza mais a energia necessária a dominar o nosso sistema solar, que ela seria destruída, mas Deus quem criou, Ele conhece todas as estrelas do universo pelo nome. Portanto, eu prefiro acreditar no que está escrito nas Escrituras. Então, quando a gente fala em Escrituras, já que nós falamos do nosso planeta e também da nossa estrela, o Sol, vamos falar um pouquinho a respeito da criação, se utilizando daqui da biblioteca online jw.org, Biblioteca Online da Torre de Vigia, o que diz a respeito da criação, a verdadeira história da criação. Enquanto muitos cientistas falam que tudo foi resultado, todos os corpos celestes existentes foi resultante de um Big Bang, eu não vejo assim, porque dada a organização dos corpos celestes, a sua simetria, a obediência a uma lei que controla a sua caminhada ou percurso no universo, a harmonia existente entre todos os corpos, a força gravitacional que eles possuem. Como vimos nas viagens e missões espaciais, que existem as missões onde vão sondar, o homem vem revelando através da NASA grandes descobertas a respeito dos corpos celestes e o que de verdade neles existe, de forma muito empírica até, mas com o tempo a gente vai ter clareza das riquezas existentes realmente em cada corpo celeste desse. Então, é impossível a gente não aceitar que houve um arquiteto, um planejador, um criador, e como diz as Escrituras, que teve o Criador, e que foi o Deus Todo-Poderoso que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles existe, né? Tanto ele como o filho dele, que estava com ele na criação. Então, meus amigos, é importante que a gente olhe com os olhos de ver que nada disso poderia existir, não só os corpos celestes do universo, como as estrelas, os planetas, os exoplanetas, as galáxias, a Via Láctea, né? E as globulosas, os asteroides, né? Os cometas e tantos outros corpos celestes, né? Não poderiam existir, né? Sem que tivesse um autor. Então vamos falar um pouco do que diz essa importante biblioteca, que diz assim: a verdadeira história da criação. Bilhões de pessoas já leram ou ouviram o que a Bíblia diz sobre o início do universo.
Esse relato, escrito há 3.500 anos, começa com uma frase bem conhecida: no princípio Deus criou os céus e a terra. Isso você pode ver em Gênesis, né? 1.1. Mas muitas pessoas desconhecem o fato de que os líderes da cristandade, incluindo os chamados criacionistas e fundamentalistas, distorceram o relato bíblico da criação. Você vê, né? Quanto maior o conhecimento da ciência, mas o ateísmo domina, né? Então foge da realidade da criação e ficam atrás de teses, teorias fictícias, né? Que deixam o homem cada vez mais um pouco duvidoso, mas para quem acredita na criação, como eu, e tem fé em Deus e na sua obra maravilhosa, então jamais iremos fugir disso. Só que os incautos é que vai acreditar nessa balela, né? Isso resultou em diversas histórias fantasiosas, bem diferentes do que a Bíblia realmente diz. Essas interpretações distorcidas são contrárias às evidências científicas. Embora essas histórias não estejam na Bíblia, elas fazem com que muitas pessoas considerassem o relato bíblico um mito. A verdadeira história da criação registrada na Bíblia é desconhecida por muitos, infelizmente, né? Entre parênteses que eu falo. É uma pena, né? Pois a Bíblia apresenta uma explicação lógica e confiável sobre o início do universo. Além disso, essa explicação está de acordo com as descobertas científicas. Com certeza você se surpreenderá ao descobrir a verdadeira história da criação contada pela Bíblia. O Criador que não foi criado. O relato bíblico da criação se baseia no fato de que existe um ser supremo, todo-poderoso, que criou todas as coisas. Quem é ele? Que tipo de pessoa ele é? A Bíblia revela que ele é bem diferente das deidades veneradas pela cultura popular e pelas principais religiões. Ele é o Criador de todas as coisas, mas a maioria das pessoas sabe muito pouco sobre ele. Infelizmente, né? Deus é uma pessoa. Ele não é uma força sem personalidade que vaga sem rumo pelo universo. Ele pensa, tem sentimentos e tem objetivos. Deus tem poder e sabedoria infinitos. Isso explica as estruturas complexas encontradas em toda a criação, principalmente nos seres vivos. Deus criou toda a matéria física. Por isso, pode-se concluir que ele não é formado por elementos físicos que ele mesmo criou. Em vez disso, ele é de natureza espiritual ou material. A existência de Deus não é limitada pelo tempo. Ele sempre existiu e sempre existirá. Por isso, ele não teve um criador. Deus tem um nome que aparece milhares de vezes na Bíblia. Esse nome é Jeová, ou YHWH. Jeová Deus ama as pessoas e se importa com elas. Quanto tempo Deus levou para criar o universo? A Bíblia declara que Deus criou os céus e a terra. Essa declaração, apesar de abrangente, não entra em detalhes quanto ao tempo gasto na criação do universo, nem quanto aos métodos usados para formá-lo. E que dizer da bem conhecida crença dos criacionistas de que Deus criou o universo em 6 dias de 24 horas? Esse conceito, rejeitado pela maioria dos cientistas, é baseado no entendimento equivocado do relato bíblico. Analise o que a Bíblia realmente diz. A
Bíblia não apoia os fundamentalistas nem os criacionistas, que afirmam que cada dia criado foi de 24 horas. A Bíblia usa com frequência o termo dia para indicar diferentes períodos de tempo. Em alguns casos, a duração desses períodos não é especificada. O relato da criação contido no livro bíblico de Gênesis é um desses exemplos. Pode ser que cada um dos 6 dias criativos mencionados no relato bíblico tenha durado milhares de anos. Antes do início do primeiro dia criativo, Deus já tinha criado o universo, inclusive um planeta ainda sem vida, a Terra. Tudo indica que os 6 dias criativos foram longos períodos de tempo, durante os quais Jeová, Deus, preparou a Terra para ser habitada por humanos. O relato bíblico da criação não contradiz as conclusões dos cientistas quanto à idade do universo. Será que Deus em algum momento usou a evolução? Muitas pessoas que não acreditam na Bíblia adotaram a teoria de que os seres vivos surgiram de substâncias químicas sem vida por meio de processos desconhecidos e acidentais. Supõe-se que em algum momento surgiu um organismo semelhante a uma bactéria que se reproduzia sozinha e que aos poucos deu origem a todas as espécies que existem hoje. Em resumo, isso significaria que o incrivelmente complexo ser humano evoluiu de uma bactéria. A teoria da evolução também é adotada por muitos que dizem aceitar a Bíblia como a palavra de Deus. Eles acreditam que foi Deus quem fez surgir a vida na Terra e que depois ele simplesmente supervisionou e talvez até tenha conduzido o processo da evolução, mas isso não é o que a Bíblia diz. De acordo com a Bíblia, Jeová Deus criou todas as categorias básicas de animais e plantas. A Bíblia também diz que ele criou um homem e uma mulher perfeitos que eram capazes de amar, de ser justos, sábios e autoconscientes. As categorias de animais e plantas que Deus criou sofreram variações ao longo do tempo. Essas variações resultaram nas espécies conhecidas atualmente, que em muitos casos são bem diferentes umas das outras, mas continuam pertencendo às suas categorias. O relato bíblico da criação não contradiz o que a ciência descobriu a respeito das variações que ocorrem dentro de uma categoria. A criação revela a existência de um Criador. Em meados do século XIX, o biólogo britânico Alfred Russel Wallace chegou à mesma conclusão que Charles Darwin, de que a evolução teria acontecido por meio da seleção natural. Mas dizem que esse renomado evolucionista comentou: para os que têm olhos que enxergam e que têm mente acostumada a raciocinar, nas minúsculas células, no sangue, na Terra inteira e em todo o universo, existe uma orientação inteligente e consciente. Em resumo, existe uma mente. Importante, não é, meus amigos e minhas amigas? Onde você estiver, em qualquer parte do globo terrestre, pense